Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras. Vamos às leituras de vocês, aliás, a leitura de vocês hoje. Muito feliz de estar aqui, muito mesmo. E vamos lá então, né? Hoje eu estou com 5 baralhos na minha mesa e muitas vezes eu gosto de tirar um pouquinho de cartas de cada baralho para elas se conectarem e tal, né? Mas já do primeiro baralho, olha o tanto de carta que saiu aqui para mim. Então, eu vou seguir nessas daqui. Se eu sentir alguma necessidade, eu tiro cartas no meio do caminho pra gente refinar a nossa conversa, tá? Vamos lá, então. 9 de paus. 9 de ouros. 6 de ouros. 4 de paus. A carta do julgamento, da renovação. Página de copas. E a carta do carro. Borboleta, hoje eu senti que a leitura e a energia do momento queria muito trazer aspectos de generosidade na nossa vida. Talvez até uma revisão, uma olhada no nosso dar e receber, no nosso processo de dar e receber, né? Então, todas as leituras de hoje eu tô puxando para esse lado, né? As cartas estão puxando para esse lado, não é acaso. E muito interessante cair tudo isso aqui para você, sabe, borboleta? Perdão. Porque eu sei que, assim, se você se conectar, tá? Com a energia dessa leitura, pode ser que dentro de você, nesse momento, ou devido aos últimos acontecimentos aí da sua vida, te façam questionar essa coisa de tipo: será que eu me dou demais? Será que eu dou mais do que eu recebo? Será que eu tô recebendo o que eu mereço? Será que eu deveria me doar mais? Ou então, talvez até quando a gente fala de generosidade, né, de dar e receber, você esteja num processo de julgar pessoas aí na sua vida dentro do aspecto de tipo assim, o tanto que elas podem, o tanto que elas doam, se doam para você, ou tanto que elas são generosas com você ou na sua vida, ou com coisas que rodeiam a sua vida. Sabe assim, um julgamento de tipo, nossa, ela fez isso, eu não concordo, eu faria diferente. Ou então, eu não acredito que ela falou isso pra mim. Eu não acredito que ela disse não. Ou então, assim, eu não acredito que recebi um não dessa pessoa, que eu recebi, ou eu recebi um sim. Eu penso que, assim, são julgamentos que às vezes a gente coloca mesmo nas outras pessoas e em situações, não só em pessoas, por conta da gente comparar o que a pessoa tá fazendo ou deixa de fazer com aquilo que a gente faria ou deixaria de fazer. E aí, quem que tá certo na história? Ninguém. Porque a verdade é que cada um faz o que acha que deve fazer da própria vida, obviamente, né? Mas cada um faz o que a própria consciência tá dizendo para fazer. E às vezes, muitas vezes, vai ser diferente mesmo do que a gente faria, né? Porque cada pessoa vive as próprias questões, cada pessoa se dá os próprios limites, né?
Enfim, cada pessoa tem um caminho diferente. E aí, a primeira coisa que eu queria trazer para clareza e para reflexão é assim: será que às vezes o que incomoda na atitude da outra pessoa é o que a gente gostaria de fazer por nós mesmos, em termos de generosidade? Será que assim, e isso já aconteceu muito comigo? Tem uma pessoa na minha vida que eu admiro pra caramba, sabe? E essa pessoa, ela sempre foi muito clara com os limites dela, assim. É, eu já vi ela dando vários nãos, assim, falando nãos, e eu, tipo, meu, não acredito que ela falou esse não, sabe? Pô, ela só pensa nela, ela só pensa na família dela. E aí eu fui falar com o Luiz, né? Eu sempre converso com meu marido sobre isso, né? E aí ele está, ela simplesmente tá fazendo o que é melhor pra ela e pra família dela. Você não acha que ela tá certa? Aí eu pensei assim, verdade, né? Tanto que esses nãos foram super benéficos pra ela depois, né? E aí eu percebi que o espelho pra mim era que eu precisava dizer mais nãos na minha vida, sabe? Eu tava julgando, me incomodando com a atitude dela, porque eu queria ter a coragem que ela estava tendo naquele momento de falar não para alguma coisa. E eu não tinha na época. Isso já faz um tempo já. Aí depois disso, depois de outras coisas que aconteceram, especialmente quando eu consegui dizer não, assim, sabe? Desde o começo desse ano eu tô vivendo esse processo. Eu senti que o meu dar e receber ficou muito mais equilibrado. Porque quando eu digo os nãos que eu realmente preciso dizer, o que eu tô sentindo de dizer, porque é o que a minha vida tá pedindo naquele momento, nem sempre é confortável, mas é o que eu preciso fazer. E aí eu sinto que a balança fica mais equilibrada. Eu não sinto mais o dinheiro saindo da minha vida, as coisas, a minha liberdade ou os meus limites sendo afetados. Eu sinto que eu até consigo, consequentemente, dar mais limites nas coisas. Então, tipo assim, não, isso aqui não é o momento, isso aqui não vai afetar minha energia e tal e tal. Tanto que eu tô fazendo uma especialização agora, que termina no final do mês, e eu recebi convite para fazer duas dentro do, dessa área de oráculos, né? Uma é para tarô e outra é para baralho cigano. E eu poderia fazer as duas. Hoje eu tenho condições de ir lá, financeiras, de ir lá e fazer as duas. Inclusive, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho meu marido, que com certeza no horário das aulas ficaria com a Ana, eu colocaria a Ana para dormir, porque é à noite, para que eu fizesse. Só que uma, da, uma das coisas que eu colhi dizendo nãos e começando a impor mais limites na minha vida foi que, assim, primeiro, são duas coisas duas especializações que eu adoraria fazer, porque se eu pudesse, borboleta, eu ficava tirando carta o dia inteiro. Eu amo estar aqui fazendo o que eu faço, de verdade. Só que eu também amo a minha família, eu também amo descansar, eu também tenho outras coisas para fazer e eu tenho limites energéticos. Então, os nãos que eu tenho dado nessa situação da minha vida me ajudou inclusive a colocar limites energéticos de peraí, não é só porque você pode fazer que você precisa fazer. Será que é o momento? Né? E tem me ajudado até a fazer uma coisa de cada vez, a me desesperar menos pelos resultados na minha vida. E quanto menos eu me desespero, mais limites eu coloco, mais eu atinjo resultados. E olha que louco, às vezes a gente acha que se a gente disser não para uma pessoa, para uma situação, para uma oportunidade, a gente está fechando portas. Mas pode ser que a gente esteja abrindo portas na nossa vida. Porque se a gente disse não para algo, a gente abriu espaço para dizer sim
para algo mais alinhado. No meu caso, com esse exemplo dos cursos, eu disse sim para um deles. Então eu tô me dedicando e tudo mais, né, esse mês. E eu disse sim porque eu sei que vai me ajudar e vai amplificar o meu nível de conhecimento para as mandalas que eu vou trazer para as minhas clientes no final de ano. Inclusive, a agenda está aberta para as mandalas de 2025, borboleta, tá aqui na descrição o link. E aí, isso vai ser muito benéfico para mim. Só que se eu fosse fazer a outra especialização também, apesar de estudar algo que eu também amo, eu ia ficar cansada, eu ia gastar um dinheiro que, tipo, eu ia provavelmente ficar me questionando de tipo assim, nossa, né, eu gastei o dinheiro, mas eu tô ali na aula cansada, sem energia. E eu não ia aproveitar outras coisas que eu quero aproveitar na minha semana, que é descansar, ficar com a minha família, fazer nada, né? Então, assim, agora eu consigo até direcionar melhor o meu dinheiro, a minha energia, tudo por conta do equilíbrio do não e do sim, né? E aí, borboleta, você vai ver que esse equilíbrio entre dar e receber, que esse equilíbrio de generosidade na sua vida, muitas vezes ele vai vir com oportunidades muito legais. Ele não vai só aparecer quando você já sabe que você quer dizer não. Porque é muito fácil, né, quando a gente já sabe que aquilo é um não pra gente. A gente simplesmente, né, espero que sim, borboleta, senão eu vou jogar o chinelo aí. A gente simplesmente diz não, tipo, não tô afim, ou agora eu não posso financeiramente, não é o momento. A gente simplesmente já diz não, né? Mas e quando a gente, ai, não, mas eu gosto muito dessa pessoa, mas eu quero muito estar lá, eu gosto muito de estudar isso daqui. E quando não, parece um sim. E quando não, é um sim disfarçado. Será que a gente está prestando atenção? Será que a gente está impondo os limites que a gente deveria impor nessas situações, né? Então a gente precisa refletir, inclusive as coisas boas que aparecem no nosso caminho, as oportunidades, porque às vezes não é o momento. Ou a gente acha que quer aquilo, mas no fundo a gente não quer aquilo, né? E é muito interessante isso também, porque recentemente isso acontece muito para mim com relação a estudos, né? Porque eu gosto muito de estudar. Eu queria muito manifestar uma mentoria, eu participar de uma mentoria de uma pessoa que eu admiro bastante. E é um valor considerável para investir, sabe, nessa mentoria. E aí, do ano passado para esse ano, eu fiz uma lista de sonhos e dentro dessa lista tava ali a mentoria da fulana, que eu queria participar. E aí o ano foi passando, as coisas foram acontecendo e tal, né? E chegou um ponto que eu poderia fazer tranquilamente essa mentoria, ir lá, sabe, pagar, fazer não sei o quê. Só que eu percebi que eu não queria mais, que não fazia mais sentido para mim. E eu fui perceber isso esses dias quando eu fui fazer o check do que eu tinha realizado e do que eu não tinha realizado na minha vida, sabe? E aí, quando eu vi que eu não realizei esse sonho, eu fiquei perguntando assim: nossa, por que que eu não manifestei isso daqui? E aí eu fui entender que não era porque eu não tinha dinheiro ou não tinha tempo, mas era porque eu não queria mais aquilo pra mim, não fazia mais sentido. Eu amo o trabalho dessa pessoa ainda, continuo apreciando o que ela faz, mas eu encontrei meu caminho sozinha. Eu não preciso mais dessa mentoria. Então, minha borboleta, a gente precisa ser generosa com a gente o tempo inteiro, especialmente com relação a situações e pessoas que a gente ama e com relação a situações, pessoas e oportunidades que parecem muito boas, mas que no fundo a gente precisa dizer não naquele momento ou quer dizer não naquele momento porque simplesmente não dá para fazer, ou não é a hora, ou você simplesmente não quer fazer, né? E quando a gente faz tudo isso, você vai ver que os momentos de generosidade de você para com essas pessoas, com essas situações e oportunidades, ficam muito mais genuínos e valorizados, sabe?
Eu tô aqui na especialização que eu escolhi fazer, a uma, eu faço assim, nossa, eu me entrego, eu tô ali e tal, tô fazendo e estudando, escrevendo, eu tô entregue, eu tô feliz com o dinheiro que eu investi, eu sei que eu tô no lugar certo, eu sei que eu tô fazendo o que eu deveria fazer e que eu não estou fazendo isso porque eu acho que eu sei menos tarô, mas simplesmente porque eu sei que vai agregar algum conhecimento para mim que é interessante pro meu trabalho. Eu tô segura do que eu faço e o que veio, o que chegou é para me agregar, não para me trazer segurança. Eu já tenho a segurança que eu preciso. Então, inclusive essa questão de dar limites na nossa vida, de saber qual é a hora do sim, qual é a hora do não, é sobre também a gente se sentir segura na nossa pele, se sentir segura com quem a gente é, né? E isso é tão poderoso, tão poderoso. E, e assim, tudo isso daqui é meio que o conjunto do que as suas cartas estão falando, sabe, borboleta? As suas cartas falam muito para você defender o seu território, seguir adiante. Não no sentido violento da coisa, mas no sentido de você proteger tudo que você criou. Então você é uma borboleta que está expandindo consciência constantemente. Você está aqui comigo, você está com outras pessoas, você está com você mesmo, expandindo a sua consciência. Proteger essa consciência é você dar limites na sua vida. Saber a hora do sim, saber a hora do não. Saber a hora que você precisa impor limites, saber a hora de tipo, agora sim é hora de ajudar, ou é hora de falar sim, ou é hora de aceitar essa oportunidade. Né? Porque, borboleta, provavelmente eu falei isso na leitura passada. Ainda mais agora que você está vivendo um momento de sol na sua vida, então, assim, muita coisa caminhando, clareando, dando certo, você com mais energia, pode ser que a sua generosidade queira doar demais de novo. E aí vem o João Kleber, sabe o João Kleber? Que falava, para tudo. Aí a Esther vem aqui fazendo o papel de João Kleber para assim, é sim hora de celebrar, é sim hora de você viver um momento muito de sol na sua vida. E eu falei isso na semana passada. Mas lembra sempre de dois pesos, duas medidas, sabe? Continua equilibrando dar e receber, continua refletindo se tipo, será que eu deveria dizer sim para isso mesmo? Será que é momento agora, né? Para que você consiga estender esse momento de sol na sua vida. Porque a gente sabe que a vida é feita de ritmos, né? Existe uma lei universal que se chama lei do ritmo. Então é o pêndulo que sobe e que desce. Uma hora a gente tá lá em cima, outra hora a gente tá lá embaixo, é normal. Qual que é a alquimia da vida? Qual que é a virada de chave para você não voltar lá para baixo? É você, quando o pêndulo tá descendo, pular o pêndulo com a mente. Então é analisar os seus limites, ver se esse é o momento de seguir adiante ou não, porque daí você estende, você pula o pêndulo e continua a subir. Entende o raciocínio do negócio? Então, assim, pense nisso. Saiba que todo o bem que você faz, né, sempre vai voltar para você, assim como o mal também, mas aqui não é o caso. Não se sinta machucado quando você recebe o não da vida, porque quando você recebe um não, é uma autorização da vida para você dizer não também. Então, a partir do momento que a gente se sente confortável recebendo nãos da vida, das pessoas, das situações, se a gente se sente confortável é porque a gente também está se sentindo confortável em dizer os nãos que a gente precisa. Acaba que receber nãos da vida é um termômetro para a gente ver onde a gente está nesse aspecto. E aí você vai sentir o movimento acontecer na sua vida de uma forma muito mais interessante, a sua vida realmente indo para frente, porque você aprendeu essa questão de limites de uma vez por todas, assim, né? Então, assim, continue apreciando os frutos do seu trabalho, saiba que você está sendo vista, que existem muitas e muitas e muitas pessoas que te amam genuinamente, que são muito gratas pela sua existência e que enxergam a sua generosidade para com elas e para com a vida,
né? Continue nesse processo, lembre-se disso, mas lembre-se também que às vezes você vai precisar dizer não e tá tudo bem, você não vai ser carrasco por conta disso. Você tá se respeitando para que lá na frente você possa continuar sendo a pessoa generosa que você é, tá bom? Então é isso, minha borboleta. Eu queria ir mais fundo ainda no assunto, né? Mas eu sei que eu iria falar 1 hora aqui com você, né? Então, assim, espero que até o momento essa leitura tenha te ajudado, tenha clareado, te feito pensar. Eu sinto que as leituras hoje estão muito profundas, assim, querendo ir lá no fundo do negócio, né? Então, espero que contribua aí de alguma forma para você, tá bom? Obrigada mais uma vez por você estar aqui, assistir até o fim. Que Deus te abençoe imensamente e você sinta toda a prosperidade da sua vida, viu? Especialmente quando você ouve e fala nãos. Um beijo e até mais.